Sempre que for para ser iniciado um programa social inclusivo, nós temos que comparar o quanto aquilo vai trazer de benefício para aquela determinada categoria ou segmentos que vai ser, de certa maneira, beneficiado em relação ao que a expectativa que existe da sociedade em relação ao serviço que lhe vai ser prestado, porque afinal é ela que vai ser a pagadora dos impostos e ela que vai ter a contrapartida do serviço daquele funcionário público. Então, quando nós vamos fazer uma seleção para um determinado cargo público, nós queremos o que é de melhor naquele momento. E a partir da circunstância em que se criam alguns privilégios para determinadas categorias ou segmentos sociais, não necessariamente nós vamos ter o que é de melhor para prestar serviço para a sociedade como um todo. Então, na minha opinião, inclusive, a formação de cotas para determinados segmentos vai criar mais discriminação do que realmente benefício para aquelas categorias. Ou seja, por exemplo, se você é mal atendido com um indivíduo que tenha características de um cotista, mesmo que esse indivíduo não seja um cotista, a tendência vai ser não a individualização do mau atendimento, mas a generalização para todos aqueles que de alguma maneira apresentam características semelhantes àquele do indivíduo que está lhe prestando serviço e que são cotistas. Então, na verdade, o que dera para ser um benefício para aqueles segmentos vai acabar fazendo com que haja um aumento da discriminação. Mas se não for assim, então o que fazer? Ora, quando o governo se decidiu a combater o tabagismo, fez uma campanha sistemática a tal ponto que hoje, dificilmente, ou é quase impossível alguém acender um cigarro num local fechado, sem que haja de todas as pessoas no seu entorno um sentimento e uma colocação de revolta e insatisfação. Então, a pessoa nem se atreve mais a fazer isso. Isso é para mostrar o poder da propaganda quando existe essa propaganda é formulada como um programa de Estado. Então, o próprio gaúcho, por exemplo, essa palavra, até o início do século XX, era uma palavra extremamente pejorativa e era uma maneira de ofender alguém, chamá-lo de gaúcho. Mas, depois de um período, principalmente através da ocupação da presidência por Getúlio e todo o seu período de atuação, houve uma campanha favorável à imagem do gaúcho, que hoje mesmo pessoas que não sabem nem o que é um cavalo se sentem orgulhosas de dizer que são gaúchos. E usando essa ponta do meu estado, eu vou dizer o seguinte: nós temos no Rio Grande do Sul uma fama de sermos xenófobos, de sermos misóginos, de sermos racistas, e essa fama, se nós formos olhar na prática, não corresponde à realidade. Nos últimos 40 anos nós tivemos uma governadora mulher, que fala contra a misoginia. Nós tivemos um governador de origem libanesa, primeira geração, que é uma percentagem mínima da população, então nós não somos xenófobos. Nós tivemos um governador negro, e onde é que está o racismo? É só 20% da população gaúcha que é composta por negros. E nós tivemos um governador homossexual que está no seu segundo mandato, um fato inédito nesses 40 anos, e ele está conseguindo desempenhar o seu papel. Então, onde é que está todo o preconceito do gaúcho? Onde há necessidade de alguma política afirmativa? Afinal de contas, eles não chegaram nesses postos com alguma vantagem, 400 mil votos a mais que o seu adversário por essas características que eles apresentam, ou 500 mil votos. Não, nada disso. Eles chegaram nesses postos porque apresentaram um conteúdo programático melhor do que o dos seus adversários e saíram melhor nos debates. Então, eu acho que mais do que qualquer característica individual, o que prevaleceu para eles foi a competência. Então, se nós fizéssemos uma propaganda regular, valorizando alguns determinados segmentos sociais, o negro, por exemplo, o nosso maior escritor
brasileiro, o maior escritor brasileiro era Machado de Assis, que era negro. Os grandes compositores brasileiros são negros, grandes poetas brasileiros são negros. Nós tivemos os grandes engenheiros, os irmãos Rebouças, eram negros. Então, nós já tivemos um presidente, o Nilo Peçanha, que era negro. Então, o que nós temos que fazer é uma campanha sistemática de valorização da identidade desses segmentos que se dizem segregados, a tal ponto que a aceitação possa vir sem uma forçação de barra, como é as cotas. Então, na minha opinião, todo tipo de política que, embutido na sua realização, na sua concretização, possa haver alguma forma de prejuízo para a sociedade como um todo, através da formulação de privilégios para esses segmentos, eu acho que é contraproducente e a médio e longo prazo vai trazer mais discriminação do que eventualmente ou teoricamente nós temos no dia de hoje.